Meus amigos, vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre algumas formas aí de extinção de obrigação, de pagamento indireto. Vamos abordar aí diversos temas. Vamos falar sobre consignação, vamos falar sobre dação em pagamento, sobre imputação, ok? Muitos temas aí bem interessantes para a gente tratar junto aqui com vocês. Galera, primeiramente vamos falar um pouquinho aí sobre o pagamento em consignação. Quando ele vai ser utilizado? Olha lá, a gente viu, né, vimos já alguns outros vídeos, quem não assistiu, por favor, dá uma olhadinha aí no primeiro vídeo aí sobre pagamento, que ele é a forma aí direta, né, de dar ensejo aí ao encerramento da obrigação, né, ao cumprimento voluntário da obrigação, tá certo? É a maneira pela qual o devedor se desvincula do objeto da obrigação, não fica em mora com relação ao credor, ok? Agora, evidentemente que o cumprimento da obrigação dessa forma, ou seja, né, a realização do pagamento, vai depender do aceite por parte do credor, né? Porque o devedor não consegue impor que o credor obrigatoriamente, sem o auxílio aí, judicial, que o credor, né, aceite esse pagamento da maneira adequada. E muitas vezes também ele pode não mais saber quem é o credor pode não ser capaz de dar a quitação dessa dívida, ou se recusar da quitação dessa dívida, enfim. Diversas circunstâncias onde os interesses, no caso do devedor, né, de dar a efetiva quitação da obrigação, podem aí se colocar em risco. Para isso, pessoal, existe uma ferramenta jurídica extremamente importante, que é a consignação em pagamento. Então, através da consignação em pagamento, o devedor ele vai realizar o depósito do objeto da obrigação, né? Seja dinheiro ou seja o pagamento entrega de algum tipo de bem. Ele vai realizar o depósito em regra judicial do objeto dessa obrigação, e com isso contra ele não mais vai correr a mora, tá certo? Ele vai se desvincular de qualquer tipo de obrigação. O devedor se garante, mostra que, pelo menos que judicialmente, que ele tentou de todas as formas aí cumprir o seu entender de forma correta, né, com o objeto da obrigação, tá ok? Importante nesse sentido, pessoal, a gente fazer a leitura do artigo 334 do Código Civil. Olha o que ele fala. Considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e formas legais. É isso que a gente vai estudar, né, a partir de agora, ok? Pessoal, o que pode ser objeto aí dessa forma indireta de pagamento, que é a consignação? Qualquer tipo de bem, né? Dinheiro, bem móvel ou bem imóvel. Mais comum que seja dinheiro, mas bem móvel ou imóvel também pode ser objeto aí da obrigação. Se a gente estiver tratando de uma obrigação, né, em dinheiro, a gente pode verificar, né, essa modalidade de pagamento indireto de forma extrajudicial, né, ou judicial. Como que ela vai se configurar de forma extrajudicial? O devedor vai depositar o valor, né, num banco oficial, tá certo? Vai notificar o credor e falar: credor, esses valores estão à sua disposição, ok? É uma forma pouco comum, né? Sendo que a mais tradicional aí nessa seara, sem dúvida alguma, é a judicial, né? No caso da judicial, a gente vai poder realizar a consignação, né, o depósito de dinheiro ou de bens móveis ou imóveis. Como que ela vai se configurar, meus amigos? Sem querer adentrar na seara processual, não é nem a nossa intenção aqui, mas só para passar uma noção geral, o devedor vai ingressar com uma ação judicial, né, chamada consignação em pagamento, e através dessa ação judicial, ele vai colocar esses valores, o objeto da obrigação, melhor dizendo, né, seja um valor em dinheiro, seja um bem,
à disposição do credor, depositando-os em juízo, tá ok? Então ele vai entrar com a ação, vai depositar esses valores aí, o objeto da obrigação em juízo, tá ok? Vai mandar, vai solicitar, melhor dizendo, que o juiz cite o credor para que ele aceite, né, os valores que estão sendo depositados ou que apresente uma impugnação, né, demonstrando de forma justificada o porquê ele vem recusando, né, o pagamento da obrigação, ok? Então, em regra geral, essa é a dinâmica aí da consignação em pagamento, tá certo? Lógico, quando a gente está falando de consignação, como a gente está falando da entrega de um determinado objeto ou de dinheiro, né, a gente vai estar diante de uma obrigação de dar, né? Portanto, se valendo aí de alguns conceitos aí das espécies de obrigação, a consignação ela vai estar sempre diante, né, ela vai ter sempre como objeto uma obrigação de dar, tá certo? Bem imóvel ou dinheiro, ok? Muito bem. Importante, pessoal, a gente destacar também que para concessão aí, utilização, melhor dizendo, dessa hipótese de pagamento, o objeto da obrigação, né, o objeto de pagamento tem que ser perfeitamente individualizado, ou seja, né, deve se tratar de coisa certa. Ok? Quem diz isso? O artigo 341 do Código Civil. Olha o que ele determina para nós. Se a coisa devida for imóvel ou corpo certo, né, que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la sob pena de ser depositado. Então, importante, né, que no caso da consignação em pagamento, se a gente não estiver tratando, evidentemente, de dinheiro, né, onde, lógico, os valores devem já estar absolutamente determinados, se a gente estiver tratando da entrega de um determinado bem, esse bem deve ser individualizado, deve ser perfeitamente individualizado, melhor dizendo, né? Deve ser uma coisa, deve ser considerado como coisa certa. Ok? E no caso da coisa incerta, pessoal, como que a gente vai tratar a respeito dessa questão? Importante, pessoal, que aqui é o seguinte, olha como que o artigo 342 fala a respeito desse tema. Ó. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob combinação de perder o direito de ser depositada a coisa que o devedor escolher. Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á como no artigo antecedente. Aqui é o seguinte, meus amigos, se a gente estiver diante da entrega de uma coisa incerta, né, um bem determinado apenas pelo gênero e pela quantidade, e se essa escolha competir ao credor, quando o devedor ingressar com a ação de consignação em pagamento, ele vai determinar que o credor seja citado para que ele realize, né, o ato da concentração, ou seja, o ato da escolha. Né? Isso a gente estuda lá no Direito das Obrigações, quando a gente vê a diferenciação de coisa certa e coisa incerta. Tá certo? Então, ele vai ser citado para esse fim. Se ele não escolher, não realizar a concentração, né, um ato de escolha, esse direito, né, vai acabar sendo transferido para o devedor. Tá ok? O credor nada mais vai poder reclamar. Tá ok, meus amigos? Então, disso que tratam basicamente os artigos 341 e 342 do Código Civil. Tá joia? E de que forma que a gente vai poder utilizar a consignação em pagamento? E quais hipóteses que a gente vai poder ver a sua aplicação de uma maneira aí mais incisiva, pessoal? Olha aí, para isso a gente tem o artigo 335, né? Ele estabelece aí um rol exemplificativo, importante a gente ressaltar, né? Não é um rol taxativo, tá certo? Mas que vai abarcar aí diversas hipóteses onde a gente vai se valer da consignação em pagamento. Vamos lá. Primeiro, então, a consignação tem lugar, né? No artigo 335.
Se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar o pagamento ou dar quitação na devida forma. Pessoal, aqui, se o credor, porventura, né, não puder receber ou não puder dar quitação, tá certo? Da dívida estabelecida com relação ao devedor, ou ele simplesmente se recusar a receber, tá certo? Sem justa causa, evidentemente, o devedor vai poder se valer da consignação em pagamento. E o que seria uma justa causa aqui? Por exemplo, o devedor apresentar um valor abaixo daquilo que foi convencionado com o credor. Sem dúvida alguma, seria uma possibilidade aí do credor justamente, né, se recusar a receber, no caso aí, esse pagamento. Ou, por exemplo, o credor não puder dar quitação da dívida. Por exemplo, o credor perdeu aí o título que comprova a obrigação. Sem dúvida alguma, hipótese onde o devedor vai poder se utilizar aí da consignação em pagamento. Tá, ok? Outra hipótese, pessoal. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidas. Quer dizer, aquelas hipóteses de dívida querable, né? Onde o credor deve ir até o domicílio do devedor para receber. Se o credor não for ou não mandar um representante legal, o devedor, buscando evitar que ele se constitua em mora, né? Contra ele incorra juros, correção monetária, enfim, todas essas circunstâncias, ele vai poder ingressar com ação judicial e buscar aí a consignação e pagamento desses valores, ok? O 3. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em local incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Galera, na 3, esse inciso 3 aí, importante a gente destacar, né? Se o credor for incapaz de receber, é importante, né, que o devedor tenha a garantia aí da consignação e pagamento, porque se ele for incapaz de receber, ele também é incapaz de dar quitação, né? Então, o devedor ficaria numa circunstância de pouca segurança jurídica. Credor desconhecido, por exemplo, né, o credor originário falece e quem vai herdar esse crédito são seus herdeiros, e o devedor não conhece os herdeiros. Então, a quem pagar? Buscando evitar pagar mal, né? Quem paga mal paga duas vezes, a gente sabe disso. O devedor consigna em pagamento esses valores, né? O valor da obrigação, tá certo? Também isso vai ser utilizado no caso do devedor quando ele é declarado ausente, né? Que é o processo de ausência, regulamentado pelo Código Civil, ou nos casos das dívidas por tabela, né? Onde o devedor deve buscar o pagamento no domicílio do credor. No caso do, então, né, se o credor reside em lugar incerto ou de acesso perigoso e difícil. Nessas circunstâncias também, se isso ficar regulamentado, ficar, melhor dizendo, também comprovado, né, o devedor vai poder se utilizar da consignação e pagamento para se livrar da obrigação. Tá certo? E também, se porventura pender litígio aí sobre o objeto de pagamento, né, o credor e um terceiro disputam a legitimidade sobre um determinado bem que deve ser entregue pelo devedor. Então o devedor também, com medo de pagar errado, né, buscando aí de todas as formas se desonerar da obrigação, ele conseguindo o pagamento aí, né, em juízo, e credor e terceiro vão se entender, vão ingressar com ação judicial, vão aí disputar essa situação, até que aquele que seja considerado legítimo a se valer desse bem, desse valor, possa resgatá-lo. Tá, ok? Então a consignação em pagamento ela tem essa importância aí muito grande como forma de assegurar o devedor que ele não está pagando errado. Tá, ok? Muito importante a gente destacar isso. Quem pode entrar com a consignação em pagamento? Quem tem aí a legitimidade ativa para ingressar com a ação de consignação em pagamento? Primeiro, pessoal, evidentemente, o devedor.
ok? O devedor que tem, né, sem dúvida alguma, a legitimidade para que possa se utilizar desse instrumento jurídico, né, e se ver livre da obrigação. Terceiro interessado, né, por exemplo, um fiador, um analista, também pode, né, buscar efetuar o pagamento, se ver livre da relação com relação ao no que pertine aí ao credor principal. E terceiro, não interessado, agindo em nome do devedor, também, pessoal. Certo? Importante a gente destacar isso. Tem essa possibilidade. Quem vai ser legitimado passivamente com relação aí à consignação em pagamento? O credor, né? Ou seu representante legal, né? Ou seja, aquele que pode receber da quitação. Qual vai ser o objeto da consignação em pagamento, pessoal? Qual vai ser considerado aí o objeto? Vai ser o exato objeto assumido na obrigação, ok? Não pode ser um objeto diferente, não tem que ser exatamente o objeto assumido na obrigação. Só para a gente ilustrar aí, ó, um trecho desse agravo regimental, né, do STJ, né? Olha o que diz. Impõe-se ao devedor na consignatória, ao efetuar o depósito, fazê-lo com inclusão da correção monetária do período compreendido entre a data do vencimento da obrigação e a do efetivo depósito, sob pena de ser julgado improcedente o pedido. Ou seja, isso busca garantir, no caso, a integralidade do objeto da obrigação, né? Objeto integral, completo, né? Nada diferente disso vai ser aceito de forma correta como objeto da obrigação que foi, como pagamento, né, do objeto da obrigação que foi assumida. Tá certo? Galera, nesse sentido ainda, importante a gente destacar o artigo aí 337 que vai falar aí sobre a questão dos juros de mora. Olha lá. No depósito requerer-se-á no local do pagamento, cessando tanto que se efetue para o depositante os juros da dívida e os riscos, salvo se julgado improcedente. Então, a partir do momento que foi realizado o depósito judicial aí dos valores, contra o devedor não corre mais juros, não corre nenhum tipo de risco mais com relação ao bem, tá certo? Ele fica numa circunstância aí mais privilegiada. E evidentemente que a entrega tem que ser completa, né? Se a gente estiver diante de um bem, tem que entregar os acessórios, frutos, produtos, tudo aquilo que esteja relacionado aí ao bem, tá certo? Qual que vai ser a forma e o prazo para depósito, pessoal? Como que esse depósito vai se dar? Da mesma maneira em que foi constituída a obrigação principal. Se o pagamento da obrigação principal foi convencionado à vista, o depósito tem que ser feito em uma parcela única. Se foi parcelado, o depósito pode ser feito parcelado. Então vai se valer da mesma regra utilizada na obrigação principal. Ok? E onde vai ser feito, pessoal, esse depósito? Onde a gente vai ingressar com a ação de consignação e pagamento? No local pactuado para o pagamento da obrigação. Certo? Então, assim, a grosso modo, esse é o funcionamento estabelecido pelo Código Civil, do ponto de vista material, né? Estabelecido pelo Código Civil, da consignação e pagamento. É um instrumento maravilhoso, interessantíssimo, né? Vai buscar desonerar o devedor, tirar dele a responsabilidade pelos ônus, né, juros, multa e pelos riscos aí que cabem aí com relação ao bem. Pessoal, agora é possível ao devedor ele de alguma forma mudar de ideia, né? Mudar de ideia no meio do andamento aí dessa ação de consignação e pagamento e pedir o levantamento dos valores que ele colocou lá à disposição, dos bens. Olha lá o que o artigo 338 fala para nós. Ó. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito. Então, pessoal, se o devedor realiza lá o depósito e o credor não se manifesta com relação a ele, ou seja, nem aceita, nem fala, ó, beleza, eu aceito, ou apresenta uma impugnação judicial e fala, ó, não, esses valores estão incorretos,
o devedor pode, né, querer o levantamento desses bens, desses valores que ele depositou, tá certo? Vai pagar as despesas do processo e a obrigação, evidentemente, firmada com o credor vai subsistir, inclusive contando com o que pertine à imposição de juros moratórios, de demais encargos, tá certo? É importante a gente destacar isso. Agora, se o credor já tivesse manifestado, como que a gente vai tratar dessa circunstância? Olha o que o artigo 340 fala para nós. O credor que, depois de contestar a lide ou aceitar o depósito, aquecer, ou seja, concordar, né, no levantamento, perderá a preferência e a garantia que lhe competiam com respeito à coisa consignada, ficando para logo desobrigados os codevedores e fiadores que não tenham anuído. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Se o devedor já tivesse manifestado, se o credor já tivesse manifestado, né, para que o devedor ele possa realizar o levantamento desses valores, o credor tem que concordar, tá certo? E se ele concordar, os valores, o bem que tenha sido depositado, vai perder a preferência, né, para que seja utilizado para a quitação dessa obrigação, evidentemente. Portanto, ele vai perder essa garantia fantástica que ele tinha. E, em razão disso, pessoal, se a dívida tiver mais devedores, ou tiver, por exemplo, fiadores aí que estão garantindo a obrigação, quando o credor faz isso, ele automaticamente tira fora esses outros devedores e esses fiadores da obrigação. Por quê? Ele está colocando esses caras numa circunstância altamente desfavorável, tá certo? Altamente desfavorável. Ele abre mão dessas garantias aí que haviam sido estabelecidas, tá certo? E que para os demais devedores, para os fiadores, isso aí é ótimo, né? Tiraria um pouco o risco deles com relação à obrigação, tá certo? Então, esse ônus aí, ele vai sair com relação apenas a outro credor que concordar, tá certo? Os fiadores, portanto, os outros devedores estão ficando livres da obrigação, né? Os outros devedores e os fiadores vão ficar absolutamente livres dessa obrigação. Tá ok, pessoal? Importante a gente destacar isso aqui. Caso haja aí a procedência do pedido de depósito, pessoal, né, o juiz concorde com o pedido aí da consignação em pagamento, o saque desses valores, se forem requisitados aí pelo devedor, somente se dará com a concordância de todos os devedores e dos fiadores que existirem, tá certo? Importante a gente destacar isso. Olha o que o artigo 339 fala para nós. Julgado procedente de depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, embora o credor consinta, senão de acordo com os outros devedores e fiadores. Então não basta só o credor concordar. Os outros devedores e eventuais fiadores também deverão concordar se eles existirem, tá certo? E se o credor aceitar o pagamento, aceitar o depósito que foi apresentado, tá certo? Se não aceitar, a obrigação está extinta, resolvemos o problema, tá ok? A consignação produziu o efeito que ela buscava, né? Que era dar final aí a obrigação, a essa obrigação, né? Ele, portanto, né, ele vai produzir aí, nessa circunstância, o mesmo efeito que o pagamento, tá ok? Então, é importante a gente destacar esses aspectos aí com relação à consignação em pagamento. Joia? Vamos falar agora um pouquinho sobre a imputação ao pagamento. Como que ela vai se configurar, pessoal? Pode acontecer, pessoal, que credor e devedor estabeleçam em diversas relações jurídicas, tá certo? Onde cada um se mantenha nessa circunstância, né? O devedor e o credor tenham vários créditos e débitos, tá certo? O devedor tem assumido diversas dívidas com esse mesmo credor. Então, no nosso caso aqui, ó, o devedor tem que pagar 3 carros, né, para o credor, tá certo? Então, mesmo credor, mesmo devedor. Agora, e mesma relação, né, a mesma situação dentro dessas várias relações jurídicas. Então, nessas diversas relações, a mesma parte é devedora e a outra parte é credora, tá certo? Não há uma alternância. Eles sempre serão, né, sempre manterão esse mesmo papel dentro da relação.
Agora, existem algumas circunstâncias onde o devedor ele não tem capital suficiente para arcar com todas as dívidas que ele tenha com relação a esse mesmo credor, tá certo? Mas tenha dinheiro, tenha uma situação financeira na qual ele possa arcar com pelo menos mais de uma das dívidas. Então, ele vai poder escolher qual dessas dívidas ele vai dar quitação primeiro, tá ok? É o que o artigo 352 do Código Civil fala para nós, olha lá. A pessoa obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Então, há mais de um débito, o devedor tem mais de um débito com relação ao mesmo credor, débito da mesma natureza, e ele não tem dinheiro para pagar todos. O que ele vai fazer? Ele vai indicar para o devedor, devedor, estou quitando o débito X, estou quitando o débito Y, tá certo? Quais são os requisitos para a gente verificar a imputação em pagamento? Primeiro, pluralidade de débitos, né? Deve haver mais de um débito. Segundo, a identidade de partes, né? Mesmo credor e mesmo devedor, né? Com relação a essa pluralidade de débitos, tá certo? C, os débitos devem ser da mesma natureza. Exemplo, 3 dívidas em dinheiro, 3 dívidas em entrega de bens, tá certo? É o que tem, por exemplo, aqui no nosso exemplo, né? São entrega de pagamento de 3 carros, tá ok? Voltando aqui no nosso slide certo, né? Importantíssimo a gente destacar nesse requisito, pessoal, quando a gente fala da identidade e das dívidas. Deve haver uma fungibilidade absoluta no objeto dessas obrigações. Então, eles devem ser idênticos, tá certo? Devem ser idênticos. Além disso, pessoal, as dívidas devem ser líquidas, já devem ter valor estabelecido, certo? E devem ser vencidas, tá certo? Exceto se o prazo da obrigação estiver correndo em face do devedor e ele, portanto, escolheu uma dívida que não tivesse sido vencida. Aí é um ônus dele, né? Então, vamos procurar exemplificar isso aqui para ficar mais fácil. Em regra, quando a gente estabelece um prazo para o pagamento, esse prazo é fixado em favor do devedor, ou seja, se coloca um prazo para que o devedor possa se organizar e realizar o pagamento da obrigação. Agora, muitas vezes, né, o credor pode realmente pedir um prazo e falar, devedor, você vai me pagar tal dia, mas eu ainda não vou ter o bem. Então, me dá mais um prazo aqui para que eu possa providenciar o bem e te entregar, né? Então, se o prazo for fixado em favor do credor, a dívida deve ser vencida, né? Agora, se o prazo, como acontece na maioria das vezes, foi fixado em favor do devedor, o devedor pode escolher a dívida não vencida. Como que eu vou identificar um prazo ou outro? Quando o prazo for fixado em favor do devedor, do credor, ele vai ser expresso na obrigação, tá certo? Se não for, ninguém fala nada, a gente vai estar diante de um prazo, né, como acontece na maioria esmagadora das vezes, fixado em favor do devedor. E nesse caso, a imputação em pagamento poderá ser feita até com um tipo de dívida que não tiver sido vencida ainda. Tá certo? E lógico, né? Se a gente está falando de imputação, a gente está falando de escolha, o devedor deve ter a possibilidade, né, de escolher e pagar mais de um débito. Se houver dinheiro para pagar apenas um, não houver escolha, não há imputação. Tá certo? Quais são as espécies aí de imputação, pessoal? Primeiro, que é a regra geral, a imputação por indicação do devedor, tá certo? Vai ser a regra geral, a regra que vai valer aí na maioria das situações, tá certo? Quando a gente não vai poder verificar essa regra geral? Primeiro, quando o prazo for fixado, né, em favor do credor, tá certo? No caso de dívida ainda não vencida. Se isso acontecer, como a gente já viu, o devedor não vai poder indicar essa obrigação, né, para ser escolhida para receber a quitação, tá certo? Também não vai poder ser objeto de imputação quando o valor da dívida indicada aí pelo devedor for superior ao valor que por ele está sendo estabelecido aí para o pagamento. Isso vai ser apenas válido se o credor aceitar receber a menos, tá certo?
Importante destacar que o credor não é obrigado a receber de forma diversa, né? Valor diverso, aquilo foi pactuado, conforme a gente já viu. Ok? E outro detalhe também, pessoal. Se a gente estiver diante de uma dívida que tenha capital e juros, o devedor estiver apresentando lá um determinado valor, no qual ele queira que seja imputado o pagamento diretamente ao capital. Não. A gente sabe que quando a gente está diante de uma obrigação que tem capital e juros, a primeira coisa que a gente paga é os juros. No caso, são os juros, né, melhor dizendo. E aquilo que sobrar vai ser utilizado para abater o capital. Tá certo? É o que o artigo 354 fala para nós. Então, em relação a isso, a gente não tem imputação, não tem escolha. Tá? Olha o que o artigo 354 fala para nós. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo estipulação em contrário. Ou, se o credor passar a quitação por conta do capital. Certo? Então, é importante a gente destacar isso. Se não houver nenhum tipo dessas restrições, ou seja, o prazo não foi fixado em favor do credor, né? Se o valor da dívida não for diferente do valor que está sendo ofertado pelo credor, ou melhor, pelo devedor, tá certo? E a gente não estiver diante dessa circunstância do artigo 354, né? O devedor buscando a quitação do capital sem descontar os juros, primeiro, né? A escolha é livre para o devedor, tá certo? O credor não vai poder se recusar a dar a quitação dessas dívidas, tá certo? Se ele se recusar, ele vai poder se utilizar no instrumento que a gente acabou de ver, que é a consignação de pagamento. Maravilha, meus queridos? Olha lá, temos também uma outra possibilidade, né? Que vai ser utilizada de maneira subsidiária. Por que eu digo isso? A imputação pelo devedor, né? A escolha feita pelo devedor. Quando ela vai se configurar? Desculpa, gente. Imputação pelo credor, né? Quando ela vai se configurar? Quando o devedor se manter omisso, tá certo? Então olha o que o artigo 353 fala para nós. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo. Ou seja, né, se não ficar comprovado que o devedor obrigou, ou melhor, o credor obrigou o devedor a aceitar essa circunstância, se o devedor se manteve inerte, o credor vai fazer a escolha da maneira que ele achar mais adequada. Agora, e se nenhum nem outro se manifestar? Aí a lei vai estabelecer um critério, né? O artigo 355 fala para nós aí. Se a gente tiver a dívida vencida e não vencida, a imputação ela vai acontecer primeiro com relação à vencida, tá certo? Desde que ela já estiver liquidada, já estiver com o valor estabelecido. Se a gente tiver dívida líquida e dívida ilíquida, vai se dar preferência para quitar as dívidas que já forem líquidas, tá certo? E se todas forem líquidas e vencidas, vai prevalecer, né, vai se buscar quitar primeiro aquela que for mais onerosa para o devedor, né? Que tem um valor maior, que tem uma taxa de juros maior, que tem um bem mais valioso como garantia, enfim. Vai avaliar conforme a determinada circunstância. E para a gente encerrar esse vídeo, pessoal, a dação em pagamento, né? Mais uma forma de extinção da obrigação. O que é dação em pagamento, pessoal? É uma forma de pagamento, uma forma de extinção da obrigação muito interessante, né? Por quê? A gente viu, o Código Civil estabelece de uma forma muito clara, que o credor não é obrigado a receber do devedor bem diverso daquele pactuado na obrigação, né? Mesmo que for um bem mais valioso. Mas a dação em pagamento, o que vai acontecer? A obrigação que foi estabelecida entre o credor e o devedor continua, tá certo? Agora o seu objeto é alterado. O credor aceita receber do devedor bem diverso daquele que foi estabelecido no objeto da obrigação, né? Então, no nosso caso aqui, ó, primeiramente, o credor e o devedor tinham convencionado a entrega de uma casa. O devedor iria entregar para o credor uma casa. Por algum motivo, o devedor não pôde mais entregar essa casa e ele pactuou com o credor a entrega de 2 veículos, tá certo? E o credor aceitou. A obrigação se manteve a mesma, não houve alteração dessa obrigação, né? Ela não deixou de existir. Tudo continua igualzinho. Apenas se modificou o objeto dessa obrigação. E nesse caso, a gente tem a dação em pagamento, tá certo? A dação, pessoal, em razão dessa característica aí importante, ela é uma faculdade, ela é uma escolha do credor, tá certo? É que o artigo 356 fala para nós, ó. O credor pode consentir em receber prestação diversa a que lhe é devida, tá certo?
Se isso acontecer, conforme eu já disse para vocês, não há a criação de uma nova obrigação. A obrigação primeira que tinha sido estabelecida entre o credor e o devedor se mantém, tá certo? Mas com a mudança do objeto, né, a entrega desse novo objeto vai dar a plena quitação dessa obrigação, tá certo? Então, havia lá a obrigação de entregar uma casa. Credor e devedor mudaram de ideia, né? O devedor ofereceu 2 carros, o credor aceitou. Ele está quitando não uma nova obrigação, mas aquela primeira que tinha sido firmada com relação à casa. Quais são os elementos constitutivos aí da dação em pagamento, pessoal? Primeiro, a existência de uma dívida, né? Segundo, a concordância do credor em modificar esse objeto da obrigação, né? O objeto original da obrigação, tá certo? E por consequência, né, vai haver uma forma de pagamento diferente daquela que primeiramente tinha sido pactuada entre credor e devedor, tá certo? Importante a gente destacar isso. Galera, a dação em pagamento, ela não precisa tratar do total, né, do objeto da obrigação. Olha que interessante. Ela pode dar ensejo, por exemplo, ao pagamento parcial da obrigação, né? Tá certo? Entre a modificação do objeto aí, dê como quitação parcial da obrigação, tá certo? Por exemplo, né, no nosso caso aqui, né, a gente falou de onde o devedor tinha a obrigação de entregar para o credor uma casa, ele vai entregar 2 carros. Poderia ter pactuado a entrega de um carro e uma determinada quantia em dinheiro, tá certo? Nada impede nesse sentido, tá certo? E é importante a gente destacar, pessoal, quando a gente está modificando o objeto da obrigação, né, esse novo objeto que é oferecido, essa nova forma de pagamento, ele deve equivaler exatamente o mesmo valor da obrigação anterior? Isso vai variar conforme o interesse do credor, tá certo? Se o credor entender que o objeto novo que está sendo ofertado, né, na dação em pagamento aí, é válido para dar quitação da obrigação, sem problema, tá certo? Como é uma faculdade do credor, ele vai analisar conforme a circunstância seja mais favorável aí, no caso em concreto, tá ok? Pessoal, importante a gente destacar também alguns artigos relacionados à dação em pagamento. Primeiro, o artigo 357. Vamos lá. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão como normas, ou melhor, pelas normas do contrato de compra e venda. Pessoal, vamos imaginar no nosso exemplo lá da casa, né? Era dada a casa como objeto de pagamento, depois se alterou para a entrega de 2 carros. Vamos imaginar que as partes são convencionadas o seguinte: que a casa valeria R$100.000 e estavam sendo entregues os 2 carros, cada um valendo 50 mil. Se isso acontecer, ou seja, for dado valor a esse bem, que está sendo ofertado, né, como modificação do objeto da obrigação, essa relação jurídica nova que está sendo estabelecida aí, com relação a esse outro bem, né, entre o devedor e o credor, ela vai ser regulamentada como se fosse um contrato de compra e venda. O que vai ser importante aqui para nós, para a gente entender a dação em pagamento? Se esse bem apresentar qualquer tipo de vício, defeito, o devedor vai ser responsável, tá certo? Importante a gente destacar isso aí. Acho que, sem dúvida alguma, é uma consequência importantíssima, tá certo? E aqui vai no registro, né? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse defeito, sobre os vícios inibitórios, né? São aqueles defeitos ocultos que podem assolar o bem, tá certo? A gente tem um vídeo disponibilizado no nosso canal apenas sobre esse tema, então vale a pena aí aprofundar um pouquinho o estudo. Então, se o devedor oferece lá o carro como forma de pagamento, ele vai ficar responsável por eventuais defeitos ocultos, né, que venham apresentar o bem, tá certo? Importante destacar também, pessoal, a gente deve deixar isso bem claro, e quando o devedor ele indica um bem novo, né, para dar quitação na obrigação, e ele se tornou insolvente, tá certo? Ou seja, os seus bens não são mais suficientes para arcar com a obrigação assumida. Essa modificação do objeto não vai ser válida, tá certo? Para que não gere nenhum tipo de prejuízo a esse credor e a terceiros. É importante a gente destacar isso aí. É importante também, pessoal, a gente destacar
a regra do artigo 358 do Código Civil. Se for título de crédito a coisa dada em pagamento, a transferência importará a inserção. Ou seja, o que esse artigo quer dizer para nós? Se o devedor, né, estabeleceu como um novo objeto da obrigação, né, não é uma nova obrigação, isso aqui não tem nada a ver com inovação, hein, gente? Isso aqui só modifica o objeto de pagamento. O devedor ofertar então um título de crédito, ele vai se responsabilizar perante o credor pela existência desse título. Ok? Importante a gente destacar isso aqui. E por fim também, pessoal, o credor, né, vai poder buscar do devedor, né, responsabilização por eventual evicção, ou seja, caso esse novo bem que seja ofertado aí como objeto de pagamento, ele se perca em razão de uma ação judicial movida por terceiro, tá certo? Que é a evicção. Se isso acontecer, o credor vai poder buscar do devedor o reembolso desses prejuízos. Olha o que o artigo 359 fala para nós. Ó. Se o credor for evicto de coisa recebida em pagamento, estabelecer a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvado os direitos de terceiros. Ou seja, o credor vai poder reaver, né, perante o devedor os prejuízos que ele sofreu. A obrigação anterior, né, antes da modificação do objeto da obrigação, da modificação desse objeto, né, do pagamento, vai ser restabelecida. Tá, ok? E também com relação à evicção, a gente tem um vídeo bem bacana. Quem quiser aprofundar mais sobre o tema, por favor, assistam o vídeo. O vídeo é um vídeo bem interessante, tá certo? Vai, sem dúvida alguma, acrescentar bastante aí no entendimento a respeito aí do tema. Galera, a respeito disso então, né, dessas formas aí especiais de pagamento, era isso que a gente tinha para falar. Um grande abraço a todos. Estou à disposição para eventuais dúvidas, eventuais questionamentos, tá certo? Fique à vontade para interagir conosco através do nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook. Um abração, até a próxima.